Muito boa noite, meu povo amado. Uma ótima sexta-feira a todos, que já passou, né? Semana voando, ano disparado, agosto chegando. Estamos aqui
neste dia 3, né, Miltinho? Hoje é dia 3, né? 3. Sexta-feira, a data que nós tínhamos com o teólogo Miltinho, que está presente. Hoje atrasou o avião dele, atrasou meu helicóptero, peguei um trânsito no ar, patinou. Hoje deu tudo. Pela graça de Deus, do tempo de Deus, estamos aqui 1h e 15 minutos atrasados. Nos desculpe, mas o tema vai ser bom, gente. Hoje é o princípio da criação do povo de Deus. Hoje você vai descobrir com quem que Caim casou, que povoado que tinha, se só tinha eles na época. Hoje você vai descobrir sobre uma mulher que Deus criou antes de Eva. Vamos ter que ver como é que é isso, entendeu? O princípio da criação do povo de Deus, ok? Não podemos perder. Em um oferecimento, quero mandar um beijo, um abraço para o padre de Tunas do Paraná, Padre Júnior, né? Que faz tempo que queria nos contratar, conseguiu a gente para o dia 19. A Elis, né? A filha da Dirna, né? É a nossa empresária lá de Tunas do Paraná. Ela é empresária da igreja, né? Em relação aos eventos da igreja lá, é ela que nos contrata. Né? E o resto a gente faz as correrias lá. A minha querida e amada Tunas do Paraná vai nos receber dia 19 de agosto, que era para ser amanhã. Mas amanhã, cheio de compromisso, não deu certo. Estaremos lá dia 19. Padre Júnior, muito obrigado. Vou ter a graça de conhecer o senhor e receber a sua bênção. Meu amigo Jadir, do Colombo Refrigeração. Beijo no coração, estaremos juntos. Amanhã eu vou te ligar. Aquele abraço. Amados e amadas, temos aqui hoje o mascote. Esse aqui ninguém quer ver, tá todo mundo enjoado dele já. Esse aqui, se eu falar que não vai ter programa, ele ainda chega primeiro que eu. Isso aqui eu vou te contar uma coisa, cara. Esse não tem como, esse não tem jeito mais, né? E o meu querido, amado Miltinho, né? Que diferença, hein? Excomunga um e ama o outro. Meu Deus! Miltinho, muito obrigado, né? Você, conseguimos marcar mais essa data com você. Você é uma representatividade da Igreja Católica que não se acha em qualquer lugar, entendeu? Das pessoas né? Importante que a gente conhece aí, é um dos que consegue vir, já é a segunda vez que você vem, estou muito feliz por isso. Tem o Valderir também que tá para voltar faz horas, tem o Gerardo que nunca vem, né? Tem os nossos amados aí que tá, uns tá nos logrando, outros é porque a gente está ajeitando uma data para eles. Vamos ao assunto. Primeiro, boa noite, meu querido. Boa noite, Hélio. Boa noite. Você que está nos acompanhando pelas páginas. E vai ser uma alegria, um tema interessante. Novamente, é aquela política bem clara. Eu tô de mãos livres para dizer aquilo que está de conhecimento dentro, né? Você foi catequizado. Exatamente. Então, mas nós vamos pela teologia da igreja e isso é muito tranquilo, graças a Deus. Vamos lá. Então, o André dos Santos, meu querido, ele... Boa noite, André. O André é seguidor também, né? Queria saber qual é o tema. Então, o tema, gente, é o princípio da criação do povo de Deus. Como era antes. É bem pouco pregado e hoje a gente vai desenvolver bastante coisa em relação a isso. Fátima Avelar, por que demorou tanto para começar? Ô, minha irmã amada. Levou mijada já. Não, eu gosto quando pergunta, cara, porque, cara, tem gente que às vezes não tá assim por dentro do transtorno, que às vezes a gente pega. O nosso missionário, eu tava apavorado, atrasado lá na estrada, preso no trânsito, e ele preso na linha verde, pior do que eu ainda. O Miltinho, entendeu? E a gente em contato ali, mas a preocupação maior era o povo, porque o mascotinho já estava aqui, o Miltinho preso na linha verde, eu preso no trânsito dentro do Uber no Maracanã e o povo esperando. Então, na verdade, a preocupação nossa é o povo, porque nós estávamos meio por dentro. O diretor apavorado, querendo saber se podia mandar o guincho lá para buscar o helicóptero no ar, entendeu? Só bucha, né? Então, minha irmã querida, o Uber atrasou, né? Deu um problema lá na rede social, lá na internet, consegui sair do Boqueirão muito tarde. Se eu chegasse antes e conseguisse ir distribuindo os links para facilitar um pouco até o Miltinho chegar, beleza. Quem conseguiu chegar antes foi só o Rabino, né? Deu problema. A prova do problema no trânsito tá que eu e o Miltinho atrasamos. Nós estávamos vindo de uma direção só. Exatamente. Então, linha verde congestionada. Mas pedimos nossas desculpas aí, isso não vai acontecer mais. E o atraso foi por problema de trânsito. Beleza, minha irmãzinha? Então tá. Rita Preste, boa noite, minha querida. A Elisângela,
Boa noite, Elisângela. Você é que nem eu falei, você é a nossa empresária de shows aí no Salão da Igreja de Turno do Paraná. O Francisco Rosa, que seria o Renan, quando vai começar o programa dele, ele tá no ar aqui. Salve, meu amigo Hélio, tamo junto, parabéns. Imagina, Renan, tamo junto mesmo. Eu quero saber quando começa o seu, que é segunda-feira. Também não vou perder. Janete Santos, boa noite, amada. Ana de Souza, estamos aqui. A nossa Aninha. Ô, Aninha, a Aninha não perde também, né? A Janete disse que demorou, mas chegou. Obrigado, coração. É assim mesmo. Tá. Rabino, dá o seu boa noite aí que nós vamos partir pro braço daqui a pouco aqui. Muito bem. O braço não dá, né? Não dá? Não alcança, né? Aí, ó. Ixi, nossa. Olha, eu dou boa noite a todos aqueles que nos assistem e também o nosso amigo aqui também. Se não fosse nós nesse mundo, o mundo não estaria do jeito que está, né? Então, eu agradeço em primeiro lugar ao nosso Criador, que nos ponhou aqui nesse mundo. E eu agradeço também a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Obrigado. Inclusive a Vanderléia Silva, né? Boa noite, estamos na escuta. Acabou de avisar aqui. A filha dela, Stephanie Souza, boa noite. Ô, gente, um beijo no coração. Galera lá de perto do Miltinho lá. Esse povo aqui é lá de perto do Santa Rita. Ali entre Santa Rita e Monteiro Lobato ali. É um povo amado nosso ali, nossos seguidores ali. Então tá beleza. Eu quero fazer um comentário, não é uma pergunta, gente. Aqui a gente aprende um com o outro aqui. Eu gostaria que o Miltinho, nosso missionário convidado de hoje, falasse um pouco sobre o pecado da maçã, que a gente aprendeu lá na catequese, criança inocente. Então tem uma linguagem, a igreja tem todo cuidado ali. Adão e Eva, só tinham os dois, entendeu? De repente, o diabo, segundo as explicações, as escritas, né? Apareceu para Eva. É porque ele achou que ela era mais fácil de ser convencido, que ele... Entre os dois, era só um casal que tinha, né? Ele foi na mulher. Fala um pouquinho sobre esse pecado aí, que para muitos é um mistério. Bom, se você me permite, eu quero voltar um pouquinho antes ainda, para que a gente possa fazer a interação de todo o tema de hoje, que é a criação. Uhum. Deus, ele faz este universo. Nós temos aí o que nós conhecemos como, os cientistas falam como Big Bang. E nós temos então a junção de dois planetas que colidiram, né, para formar o princípio da Terra, né? São dois planetas que colidiram, bateram e formaram a Terra. Então esse é um princípio científico da criação do nosso planeta. No acidente veio aquele pacote uniu-se dois planetas. Neste princípio aqui, é que a Bíblia, cientificamente, vai começar a trabalhar a criação. Uhum. Então, por quê? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, né? Ali. Tá lá em João, lá no princípio, né? Isso. Então, nós vamos ter Deus fazendo a criação. Trabalhando elementos, água, terra, né? Criando todos os princípios, os animais. Então, nós temos aqui uma criação chamada criação formal. Esta criação formal, Deus vai dando ordens aos diversos animais e essa evolução também de muitos animais vão acontecendo. Pois bem, a igreja, na sua doutrina, ela vai fazer alguns compilados para explicar Adão e Eva. Então, a primeira situação que nós temos é que Adão e Eva são
é o primeiro homem, a primeira mulher a ter um contato direto com Deus. Deus se apresenta a eles. Eles não são os únicos, mas eles tiveram a graça de conhecer a Deus, tiveram a graça de conviver com Deus, na presença de Deus, e ali começa esse princípio que nós temos de Adão e Eva. É tão importante que eu posso dar uma interferência? Pode? Olha que interessante. Você falou uma coisa que católico e evangélico, não estou culpando ninguém, Uhum, só que eu cobro bastante porque o tempo vai passando, uhum, a idade vem chegando, você vai se autocobrando uhum, e cobrando da onde que você tinha que receber. uhum. Eu nunca tinha visto falar que eles não eram os únicos. E sim os únicos a fazer representatividade diante de Deus. Interessante. Tô pegando gosto, prossiga. Vamos lá. Então, eles conhecem a Deus, eles conversam com Deus, eles se relacionam com Deus. Uhum. Eles são os primeiros, né? E aí nós temos, então, a Satanás, que vem, é um anjo, né? E ele vai se travestir de serpente e vai conversar com Eva. Aqui nós temos uma permissão de Deus. Uhum. O quê? Nós temos uma permissão de Deus. Porque o princípio, Deus vai... quando Deus cria o homem, Deus criou tudo. Inclusive, o demônio foi uma criação de Deus. O nome dele era Lúcifer. Ele Uhum. vivia na presença de Deus. Uhum. Diz que era um anjo importante, né? Anjo de luz. E quando Deus manifesta que vai criar o homem, ali, Lúcifer, ele vai fazer a rebelião no céu, né? Pera lá, a inveja de Lúcifer começa na criação do homem. Começa na criação do homem. É porque Deus foi muito solidário, né? Uhum. Tá escrito na palavra que Deus criou o homem em imagem e semelhança dele, né? Isto. Um anjo não pode dizer que é imagem e semelhança de Deus. É? Por quê? Porque o único texto que nós temos, que a única criatura criada que é imagem e semelhança de Deus é o homem. É o homem. É o homem. Aí o Lúcifer já não gostou. Não gostou. Então houve ali um ciúme e houve a rebelião no céu. E daí Apocalipse vai dizer também, vi, né, o Lúcifer ser jogado na terra, né, e etc. Então aqui, nós temos aqui, atenção senhores catequistas agora, por favor. Catequistas. Eu quero tirar aqui uma coisa que é muito importante. Veja bem, criou-se uma cultura de apresentar a maçã por ser uma fruta extremamente cara. Então colocou-se ela dogma, mas não, a Bíblia não diz qual fruta é. Que houve um fruto, mas que não é a maçã. Entendi. Não é, a Bíblia não diz maçã. A Bíblia fala uma fruta, né? Um fruto. Então foi ofertado um fruto do conhecimento do bem e do mal. Então vamos lá. O primeiro pecado, então, cometido não é comer a fruta. O primeiro pecado cometido é a desobediência a Deus. É a desobediência a Deus. Deus disse, não coma para que não morrais. E Eva ali vai, é seduzida, é apresentado, ela come e ela vai apresentar ao seu marido que também vai comer. Ela comeu e gostou. Comeu, gostou, o fruto, né, ninguém sabe que sabor tinha esse fruto, mas certamente era muito saboroso, né? E foi apresentado a Adão e Adão também vai pecar. Então nós temos aqui o princípio do pecado, que é primeiro a desobediência, segundo comer o fruto. Entendi. Que maravilha. Então, agora para dar continuação
Vamos só dizer aqui, muito obrigado, Vanderlei, estamos na escuta. Lucinda Silva, boa noite, top, obrigado, Lucinda, tá achando top, obrigado, esse tema é muito legal. Maria do Carmo, oi, Miltinho, tudo bem? Boa noite aí, Miltinho, estamos te cumprimentando aí. Boa noite. Oi, Hélio, boa noite, meu amor. Fala, Vagalume. Olha, Vagalume é o apelidinho de luxo dele. Esse aqui tem uns 300 apelidos, entendeu? Nem vamos falar o resto. Vagalume, já que pediu pra você falar, é o seguinte. Gente, esse podcast trata-se de fé, esperança, religiões, testemunhar a sua fé. O meu time deu uma catequese agora aqui que eu amei. Mas não significa que toda religião vai dizer a mesma coisa. Eu gostaria que o Rabino falasse agora sobre o princípio, o que o judaísmo fala disso, tem as características que o Milton falou ali, tá tudo dentro da palavra. Eu estou com ele, inclusive no momento que ele falou que não significa que Adão e Eva eram os únicos, mas eram os da representatividade diante da presença de Deus. Tiveram privilégio, é privilégio que você fala, né? Foram privilegiados. A impressão que dá é que você também tem essa intuição, você fala que também tinha outros povos. Abre o coração sem fugir do foco. Não, ele nem precisa sair do foco. Ah, é? Começou dando carcada já. Tá bom, é assim que eu gosto. A verdade é que os judeus, eles creem que não existe só uma criação, para começar. Existem outros mundos e não só o primeiro que foi criado, nós criamos, não só foi o primeiro que foi criado, que foi Adão e Eva. Porque aqueles homens que era falado, que era admirado, que eram os profetas, eles já existiam na Terra. Por isso que eles, algum deles nem não morreu na carne. É arrebatado. Sim. Então, eles foram mais importantes para o Criador do que mesmo Noé e Adão. Porque o Adão morreu, a Eva morreu. Morreu novinho, né? 930 anos. Isso. E os grandes profetas, alguns deles não morreram. E para onde eles foram? Então a pergunta que eu quero fazer para o nosso amigo, que é teólogo, para onde eles foram? Bom, Rabino, vamos lá, porque a nossa teologia aqui, ela comunga muito. Vamos lá. Tanto para nós cristãos quanto para os judeus, a morte é uma passagem, né? Sim. Então, a pessoa, ela pode morrer corporalmente, mas ela não vai morrer espiritualmente. Então, todo homem que uma vez morra corporalmente na terra, ele será levado à presença de Deus. O judaísmo usa, pela ausência do conhecimento da Santíssima Trindade, então a Bíblia no Antigo Testamento vai dizer que uma vez a pessoa morra aqui, será levado ao seio de Abraão. Nós temos, dentro do judaísmo, e aqui eu estou pegando o judaísmo porque a nossa teologia comunga, né? Nos pontos que ela comunga, vamos lá. Então, tanto para nós cristãos quanto para os judeus, existe um princípio, que o homem terá que passar por uma purificação, né? Principalmente aqueles que morreram
longe de Deus. Então, para todos os rabinos modernos concordam que em torno, neste mundo, em torno, para os judeus, em torno de 1 ano. Para nós cristãos começa a divergência aqui, né? Então, nós dizemos que não, que esse período pode ser bem maior, depende muito dos pecados, depende muito das circunstâncias que ali se apresenta na vida da pessoa, né? Porém, aqui nós vamos ter as divergências. Por exemplo, Hélio, Rabino, você que está nos acompanhando, para os judeus, inferno não existe. Para nós católicos, inferno existe. Para os judeus, só há o período da purificação. Né? Para nós cristãos, não, é uma decisão entre céu, purgatório e inferno. Né? Mas os judeus afirmam por A mais B que todo homem é criado e Deus não mandaria ninguém ao inferno, né? Então, temos estas divergências. Mas uma vez o homem morreu na terra, né, os judeus vão afirmar no Antigo Testamento, será levado ao seio de Abraão, né? Para nós cristãos, nós dizemos, uma vez morreu na terra, será levado à presença de Deus para ser julgado, né? E ali a decisão da pessoa, céu, purificação, céu, ou a pessoa decide pela sua morte eterna, porque correu aqui da presença de Deus, e uma vez diante de Deus não vai optar por Deus. E aqueles que subiu sem morrer? Bom, Rabino, aqui nós sabemos que a Bíblia vai trazer, acho que Enoque, né? Se não me falha Tem mais. memória, sim. Nós temos o profeta ali também Elias, né? Nós vamos ter alguns rabinos que vai afirmar também que Moisés subiu, né? Ali, então, todos estes passaram por uma purificação na terra tão ampla, tão, né? A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Enoque andou tanto na presença de Deus que não viu a morte, não conheceu a morte. Então, nós aqui comungamos, tanto a Igreja Católica quanto os irmãos judeus, comungamos da seguinte situação. Qualquer pessoa que viva em santidade, em comunhão, diante da face de Deus, ao ponto de que Moisés, a face dele resplandecia quando Deus estava, né, com ele. E o povo não conseguia nem olhar para a face de Moisés. Então, nisso nós comungamos que uma vez a pessoa elevada a Deus, né, ela pode ser elevada em alma e ela pode ser elevada em corpo. E a santidade da sua carne pode chegar a um ponto tal que esta carne ela já vai para a presença de Deus. Então, nós temos alguns graus disso. Então, a Bíblia traz os Enoque, Elias, né, ali, então vai para a presença de Deus. Nós católicos, nós medimos um pouco isso, dizendo, por exemplo, da santidade do corpo, que o corpo ele pode ter vários graus de santidade daquilo que a pessoa viveu na presença de Deus. Então vamos lá, se nós pegarmos Santa Teresinha, corpo incorrupto há vários séculos. Se nós pegarmos aqui na América Latina, temos Santa Rosa de Lima, vários séculos, corpo incorrupto. Santa Rita de Cássia, quase 1 milênio de corpo incorrupto. Se nós pegarmos recentemente Padre Pio, corpo incorrupto. E um detalhe, muitos e muitos santos
chegaram a uma santidade de corpo tão profunda que na sua decomposição eles já perdem o que nós chamamos de putreficação. Que é isso? Você vai dissolvendo, vem aquele cheiro horrível. Como é que é a palavra? Putreficação. Então, você imagine que uma pessoa... Gente, eu só tô rindo que aquela anta daquele diretor lá fica me pentelhando pelo ponto aqui. Vocês não sabem o que eu escuto. Então, o corpo, ao ser diluído, ele não mais tem cheiro, ele tem perfume. Ele tem perfume. A diluição do corpo de uma pessoa que conseguiu chegar a uma santidade de corpo começa na sua diluição, cheiros de rosas e cheiros extremamente suaves que quem testemunhou e viu, ou mesmo chega perto de alguns corpos de alguns santos que estão incorruptos ainda, sentem esses cheiros de rosa, ou cheiros muito agradáveis. Então a gente sabe que entre os santos do nosso tempo, quer o profeta Elias, quer alguns rabinos vão afirmar Moisés, quer Enoque, eles foram elevados à presença de Deus. De tamanha era a sua amizade com Deus, ao ponto de que o Pentateuco, né, ou a Torá, né, vai dizer que Deus tinha saudade de Moisés. Deus chegou a descer da montanha várias vezes para entrar na tenda de reunião para conversar com Moisés. Interessante que antigamente aconteciam umas coisas diferentes, né? Onde é que já se viu um cara chegar? Vamos falar de Moisés agora. De repente, porque Moisés, ele enfrentava uma coisa que nós não tinha condições hoje. Era 600 e poucas pessoas, fora mulheres e crianças. 600 e poucas mil pessoas. Cara, isso é a população do quê? A população de... um pouco menos que a população de Londrina inteira. Entendeu? Ele conseguia conduzir assim, cara, no deserto, de repente... O homem entrou no mato lá por uma moita de capim pegando fogo, daí o capim não consumia, era a presença de Deus, era coisas fantásticas, né? Sim. Mas, Hélio, a gente também tem que entender o tempo, né, Rabino? Sim. O tempo que Adão e Eva viveram, o tempo que os patriarcas viveram, é um tempo muito distinto do nosso. Porque a pureza... É muita pureza. Né? A pureza destes homens, eles não tinham a corrupção que nós temos hoje, porque a corrupção também foi evolutiva. Se nós pararmos para imaginar, por exemplo, né, a Torá, ou o Pentateuco para nós católicos, é a mesma, só para quem está nos acompanhando, é a mesma coisa. Só que Torá é os 5 primeiros livros para os judeus, e nós chamamos de 5 primeiros livros, chamamos de Pentateuco na Bíblia, né, para nós cristãos. Então, o Pentateuco ou a Torá vai dizer que um certo dia Deus foi visitar, né, Abraão. E Abraão, veja bem, é a primeira vez na Bíblia que a Santíssima Trindade vai visitar uma pessoa. E diz claramente o texto: foi o Pai, foi o Filho e foi o Espírito Santo. Eles são apresentados na forma de 3 anjos, mas foi a Santíssima Trindade que foi visitar Abraão e Sara. Isso em que texto, mais ou menos, ali? Assim, só pra gente está em Gênesis, acredito que lá pelo capítulo 10. Tá lá no começo? Lá no começo. O tema hoje é princípio, né? Então não tem sentido. Então, a santidade destes homens que conheceram a face de Deus, esses homens que conviveram com Deus, esses homens que sabiam a consequência dos seus pecados, né? Por exemplo, quando nós temos o primeiro derramamento de sangue, nós já temos claramente a punição, ao ponto de que quando há a morte
de Abel, Caim olha para Deus e diz: olha, tende misericórdia de mim, porque senão minha geração morrerá por sangue. Só um pouquinho. Na morte de Abel, Caim falou isso aí? Ele se dirigiu a Deus. Tipo assim, ele arrependeu. Vamos lá. A morte. Deus pergunta a Caim: Caim, cadê seu irmão, cara? cadê teu irmão? Aí ele vai dar uma querida fugida. Tipo assim, fiz caca. Eu não sou tutor, eu não tenho que dar satisfação dele. Aí, Mas, na verdade, tinha acabado de matar. já tinha matado, já tinha escondido. Uma ciência que o diabo teve que ensinar ele a matar, né? Não tinha maldade antes? Não, já por causa do pecado de Adão e Eva. Ah, entendi. Né? Então aqui, quando Deus diz: olha, mas desde que você matou ele, o sangue dele clama por justiça diante de mim. E Deus é o Senhor da justiça. Isso é um princípio tão forte para nós cristãos e para judeus, que a primeira consequência é: Deus é justo. Deus é justo. Esse aqui fala isso aí. Né? Deus é justo. Então, o princípio de justiça, tanto para nós cristãos quanto para os judeus, vem disto. Né? Deus desde o princípio, Deus sempre foi justo. Eu queria fazer uma pergunta que, como diz vocês aqui, sempre a gente está aprendendo. Né? À vontade. Pergunta curta, resposta justa, porque tem uma sequência aqui de tema aqui. Mas pode mandar lá. Não, eu quero perguntar, será que o povo daquele tempo, eles não tinham a forma de idolatria, falando dos profetas? A gente não encontra nem parte nenhuma das escrituras que eles usavam idolatria. Vamos lá, Rabino. Nós temos um povo que foi corrompido, né? A palavra de Deus diz que já no tempo de Noé, aquele povo a quem Deus se apresentou estava corrompido. Então nós já temos ali essa corrupção. Então quando o coração do homem foi corrompido, o homem começa a arrumar deuses, né? A corrupção do coração do homem leva o homem a adorar deuses. Talvez mesmo no tempo de hoje, para os nossos amigos que estão nos acompanhando saber, talvez hoje tem muita gente que não adoraria Baal, mas adora o dinheiro que tem, adora a casa que tem, adora o emprego que tem. Então, o homem sem Deus, aonde entra a corrupção do pecado, entra a idolatria, né? Porque o grande mal de Satanás é que ele quer retirar a glória de Deus. Então, agora, quais deuses estavam presentes ali naquela idolatria? Né? Que eu saiba, nem os judeus afirmam quais eram, porque não tem uma ideia ampla. Mas a gente sabe que o homem corrompido, ele arruma deuses para si. Então ali estava. Será que nos dias de hoje, a idolatria que fala ali, de Gênesis Apocalipse, fala que é as imagens? Vamos lá, Rabino. As imagens, elas não têm em si nada a ver com a idolatria como muitos dizem hoje. Veja bem. Então, tanto lá no Antigo Testamento, as imagens são imagens de deuses. Então, tudo deuses, né? Deus condena a configuração de imagens de deuses. Deus não proíbe imagens. Deus proíbe imagens de deuses. No entanto, se não me fale a memória, são 39 lugares na Bíblia que Deus manda fazer imagens. Mas ele nunca mandou fazer imagens de deuses. Ele diz,
de deuses não faça. Mas imagens de bois, de leões, de vaca, de flores... Ele tinha as opiniões dele. Né? Até mesmo de serpente, Deus sempre mandou fazer isso, nunca foi problema. Entendo. Vai Isso lá. aí, se a gente for levar, vai a noite inteira. Como nós temos uma lista de pauta aqui, então vamos tentar pular para outra, porque sabe qual... Obrigado, Samir. Sabe qual o tema que nós estamos ainda? Não sei quantas horas já passou, quantos minutos. Nós ainda estamos no primeiro detalhe, que é... Falem sobre o pecado da maçã. Entendeu? Então é interessante ir dando uma mudadinha, marcando outra data, prosseguimos na sequência, entendeu? Porque todas as perguntas são interessantes e tudo tem um conteúdo no nosso aprendizado. Bom, qual que seria uma sequência aqui? Com quem Caim casou, não precisa mais entrar em detalhe, porque tinha mais gente no mundo. Tinha uns outros povoados lá que não era permitido, digamos, biblicamente falando. Né? Tinha o povo da graça, que é esses que está na palavra, mas tinha mais gente. Vamos comentar um pouquinho rápido, então, sem fugir muito do... Entendeu? Caim recebeu um sinal, por exemplo, a cobrança de Deus. Ô, Caim, e aí, cara, como é que tá aí na terra, meu querido? Tem visto seu irmão Abel? Ô, senhor... Aquela desculpa lá que você... Entendeu? Aí, o que aconteceu com Caim? Ele recebeu um sinal e não sei o que lá, Que sinal é esse? Umas colocações pesadas aí. Eu vou ser curto e correto aqui, porque o tempo é curto. Tinha um cara teimando, no final dos anos 90, que Deus tinha deixado Caim preto. E eu quase rolei no tapa com ele, porque naquela época eu era católico tradicional. Se fosse hoje, a gente levava uma ideia, né? Mas naquela época eu quis ficar meio bravinho com o cara, o pessoal não batia no cara, porque o cara era meu amigo. Mas tudo isso rola por aí e tal. Por quê? Porque, não, mas é verdade, o nosso diretor. Entendeu? Deus fez um sinal em Caim e deportou ele para um outro lugar lá, para um outro povoado. Né? E que sinal é esse? Gostaria que você comentasse um pouco. Vamos lá, vamos pelas situações. A maioria dos teólogos afirmam aqui que é o princípio de maldição. Entendi. É o princípio de Coisa simbólica, então. de maldição. Por quê? A marca do pecado acompanha a pessoa. Né? Okay. Então, se a pessoa comete pecado, ela é marcada pelo pecado. Né? No entanto, nós dizemos que para se apagar a marca do pecado, né? O batismo, por exemplo, é para apagar a marca, a confissão é para retirar o pecado. Então, uma vez pecou, uma vez a marca. Só que nós temos um princípio aqui muito sério, que é um assassinato. Ao ponto de que o povo de Israel no deserto vai dizer: seja maldito quem matar o seu irmão. É irmão, né, cara? Irmão. Né? Seja maldito. Mas esse princípio irmão não é só para o irmão de sangue. É todos. No entanto, nos 10 mandamentos também temos dito: não matar. Então, era um pecado diante de Deus extremamente sério. Então, é por isso que a maioria dos teólogos concordam que se Deus não colocasse um sinal claro de perdão, de reconciliação com Caim, Caim vai dizer: agora eu matei o meu irmão, e essa marca da morte está em mim. Então agora vão me matar e vão matar também os meus descendentes pela morte, pelo derramamento de sangue. E Deus vai dizer: não, porque você quis a reconciliação, porque você quis a minha graça. Ficou como ele quis. Ele quis. Ele pediu. Ele pediu para que Deus reconsiderasse, tivesse misericórdia. E Deus disse: não se preocupe, porque eu vou colocar um sinal em você
para que ninguém te mate, nem a tua descendência. Mas por quê? Porque houve o implorar a misericórdia, pedir a misericórdia de Deus. Ele reconheceu a burrice, A tranqueira que ele fez. a tranqueira, mas ele viu qual seria a consequência do seu pecado. E quando Deus se manifesta ao homem, ele manifesta também aquilo que está de ruim no homem. A glória de Deus brilha e ilumina. A glória de Deus mostra com clareza aquilo que está acontecendo e aquilo que pode acontecer na vida da pessoa por causa do pecado. Uhum. E aqui, Caim vai ver e vai dizer, opa, o meu pecado é muito sério, eu Exato. tenho uma consequência aqui tremenda desse pecado, eu tenho que me humilhar diante de Deus. E é essa humilhação diante de Deus que anula a maldição que cairia sobre ele e sobre a família dele. Uhum. Nossa, que interessante, super interessante. O que o judeu fala disso? 19 palavras. A gente Vai ser o Silvio Santos. A gente Não, porque senão considera, não- a gente não tem como considera essas partes que somos malditos. Tanto faz Essa reconciliação pelo judeu não existe. não. Entende? Tanto faz ele como aquele que foi vendeu o Messias por 30 moedas. E depois ele se enforcou. Esse foi complicado, né? Esse não teve jeito. Para nós foi o mesmo sentido. Eles não têm volta. Entendi. Não tem volta. Antes de tudo, tinha o Jardim do Éden. Eu vou perguntar pra você, depois pra ele. Aonde era o casal na época, né? Entendeu? Onde é que é esse jardim? Ainda existe? Ou é uma simbologia? Como é que é isso? Só um pouquinho. Gente, me perdoe. Jardim do Éden, pergunta pra você. Não podemos... Tá atropelado hoje, cara. Tem uma rádio nos acompanhando, gente. Não podemos... Entendeu? Bom, primeiro, locutor César Vatti. Um abraço, meu querido. Tá dando boa noite pra nós. Cezão, que com a família inteira, semana passada, se cadastrou a nós aí. Se inscreveu lá, né? Rádio Atuba Oficial. Ele tá perguntando se não pode ser respondido. Ô, Johnny, claro que pode, cara. É que nós estamos... O assunto hoje tá meio... Cara, é o começo dos... Corrido, né? O começo dos tempos, cara. É muito assunto. Uma pergunta aí levou 40 minutos nosso. Tá. Estou acompanhando a discussão de vocês sobre o catolicismo e do judaísmo. E como fica o espiritismo dentro dessa questão. Tá, ok. Primeiro, como é que é o nome dele? Que aqui, Johnny, aqui tá como Rádio Atuba. Um beijo, um abraço a toda a galera e os locutores da Rádio Atuba. Obrigado aí pela audiência. Bom, nós estamos com dificuldade para conseguir evangélicos, né? Espírita, não conseguimos ainda. E o que mais? Evangélico, espírita, e mais algumas determinadas religiões e nós não estamos conseguindo. Então o que acontece, meu querido? Nós vamos ter a versão católica, a versão do judeu sobre o espiritismo, né? Nós vamos ouvir um pouquinho de cada um aqui com palavras bastante resumidas. Entendo. Você poderia responder aí, de repente, pena que não tem como mandar áudio, né? Mas com algumas palavras, a sua versão como espírita, não sei se você é espírita ou não, e nós colocamos no ar, aqui e tranquilo, ok? Nesse caso aí, aonde fica o espiritismo, entendo. Não, mas vai que o Johnny tem lá algumas palavras como resposta, sem problema, pode mandar que a gente manda pro ar aqui. Só que a pergunta sobre o Jardim do Éden a gente pula. Vamos falar em cima da pergunta do Johnny. Espiritismo, né?
como fica o espiritismo no meio desse assunto, uma vez nós estamos aqui, catolicismo e judaísmo, como fica o espiritismo no meio desse assunto? Né? Uhum. Muito bem. É que o povo, em geral, as religiões, fazem uma confusão danada sobre isso. Sobre isso, o quê? Sobre o espiritismo. Sobre o espiritismo. O católico, os evangélicos. Veja bem, quando fala em espiritismo, nós não podemos condenar a ninguém, nós não podemos condenar a ninguém que todos os espíritos que a pessoa recebe, que não é de Deus, mas claro que sim. Porque tem uma confusão muito grande no mundo em geral. Por exemplo, o católico diz que não, que é contra também o espiritismo, que eu já conversei com vários deles. Eu não sei se é falta de conhecimento, eu não sei. Os evangélicos também. E como é que na igreja, na hora de oração, eles pedem para receber o espírito? Tem espírito que é santo e tem espírito que não é santo. É lógico que toda a vida foi assim. Toda a vida foi assim. Quem pede para receber o espírito? Você está falando do que agora? Do espiritismo, do católico, do evangélico, do Pedro, do Zé? Eu estou incluindo todos. Porque do espírito da Igreja Católica, eu sei o que é, eu sigo, faz a diferença e eu explico. Agora dos outros eu não sei. Só que no espiritismo, eles não vão dizer para você, diretamente, eles não vão dizer para você que recebe o espírito do demônio. Mas se não vai dizer diretamente, já é uma mentira, então. Já não troço estranho. Não é isto. Não é isto. Eu conheço pessoas que seguem espiritismo, que lá também eles diz que recebe o Espírito de Deus, certo? Na Igreja Católica também eles dizem que recebe o Espírito de Deus. Os evangélicos também. É uma forma de saber discernir uma coisa da outra, certo? Por exemplo, lá na Igreja Evangélica, eu vejo eles receber o Espírito e ficar pulando lá. Pula daqui, pula dali. Pelo não tem nenhum evangelho aqui para fazer a Não, mas eu estou falando a verdade, certo? Sim, eu digo em termos para justificar o que é isso, né? Exato. Esse aí é espírito. A gente convida, mas não vem, tá meio complicado. E na verdade, o espírito de engano. Certo? Da Igreja Católica também acontece isso aí. Não acontece não. Não, sim, eu já vi. Não acontece não. Eu já vi. Deve ser alguma igreja que usa o nome da Igreja Católica. Eu já vi. Tinha um padre lá, que queria surrar o Lula lá, que disse que era padre lá. Não, de uma igreja que ninguém nunca viu. Aquele é o Zé Mané. Aqui na 7 de setembro... Mas a minha parte o teólogo responde. Vai lá, prosseguir. Aqui na 7 de setembro tinha isso aí, certo? Não era padre. Aqui no Curitiba. Não era padre do bispo Dom Perus, não. Veja bem. E no espiritismo, todo mundo condena isso aí. Só que a pessoa tem que ter um conhecimento sobre isso aí. Tem. Resumindo, eles estão meio certos, quer dizer. Não é que está tudo certo. E aí, não, estão meio certo. Lá pode receber o Espírito de Deus e pode receber o Espírito do demônio. Do encardido, entendi. Então, na Igreja Católica também é a mesma coisa, na Igreja Evangélica também é a mesma coisa. Então a sua resposta sobre o espiritismo está razoavelmente, né? Não, eu tenho prova disso, né? Miltinho. Vamos lá? Vai lá. Rapidamente eu quero responder também ao nosso amigo aí. Na seguinte situação. Lá no Deuteronômio, se não me falhe a memória, 18, posso estar enganado, mas está lá no livro de Deuteronômio, vai dizer que Deus condena a invocação de mortos. Condena. É uma das situações que Deus expulsa diante do povo de Israel, aquele povo, porque eles invocavam os mortos. Então, o Espiritismo vai fazer a invocação de mortos. Mas a Igreja Católica também faz isso, né? Eu já vi. Não. A Igreja Católica não vai fazer
invocação de E como é que mortos. eles oram para os mortos? Os mortos vão saber Veja alguma bem, coisa? são coisas diferentes. Uhum. Quando eu vou querer dizer que eu vou invocar um espírito para incorporar em uma pessoa, para escrever uma carta, para usar da mesma palavra, a mesma voz da pessoa, dizendo que aquela pessoa desceu lá da onde que ela estava e incorporou naquela Aquela pessoa. daquela pessoa, é uma coisa. Uhum. Quando eu peço a intercessão de quem está diante de Deus, eu não estou pedindo que ela venha incorporar em ninguém. Uhum. São coisas distintas. Mas também nós temos um problema, você que está nos acompanhando, mais sério ainda, que é a seguinte situação. Jesus Cristo morreu para redimir-nos de todos os pecados. E a redenção, se eu tenho que dizer que há uma reencarnação, como os nossos irmãos espíritas falam que há uma reencarnação, eu nego a redenção de Cristo. Porque daí é a pessoa que se autorredime. Então eu nego que Cristo tenha morrido na cruz para salvar o homem. Eu nego. Então a nossa discordância enquanto cristãos diante do espiritismo, principalmente, é com a reencarnação. Porque se eu tiver que afirmar que tem reencarnação, o sacrifício de Cristo na cruz não valeu nada. Foi em vão. Foi em vão. E aquela passagem lá o Messias fez aquela reunião lá e o apóstolo Pedro entrou, ele estava meio doido. Como? Eu O não... apóstolo Pedro disse assim, eu vou Como é que é a fazer uma colocação? tenda, eu vou fazer uma tenda para ti, outro para esse, para aquele. Então ele estava meio doidinho, né? Olha, Rabino, eu vou lhe dizer assim. Não, mas está escrito assim, não. né? O Não negócio estava bom lá, né? O negócio estava Está bom. escrito assim, né? Imagine, você que está nos ouvindo, eu vou ter que contextualizar a história. A galera gosta. Vou ter que contextualizar. Cristo, um pouco antes, indo para Jerusalém, diz aos seus discípulos, olha, eu vou lá, eu vou morrer, né? Vão me ferrar comigo, vamos usar a expressão. Pedro, João e Tiago sobem ao Monte Tabor com Cristo, já sabendo disto. De repente aparece Moisés e Elias ao lado de Cristo, estão conversando, e qual é o assunto? O assunto era que ele iria para Jerusalém, ia morrer. Nossa Senhora. Era o assunto. Só desgraça. Aí, veja bem, Pedro olha a situação e diz assim, olha, Vamos fazer um rancho aqui, porque aqui tá bom. vamos ficar por aqui um tempo. Então, vamos montar três tendas. Vamos morar aqui, porque vamos matar o homem. Vamos ficar aqui por um tempo e deixa a coisa aí, né? Então, mas Cristo tem uma missão, né? Cristo tem uma missão. Então, e ele não quer fugir desta missão, né? Agora, eu vou dar aqui uma dica que não está na Bíblia e que, para quem está nos acompanhando, vai tomar um susto. Agora, Hélio. Está na Bíblia, né? Não está na Bíblia, mas vão tomar um susto. Tem os apócrifos, né? Não, é que como foi a Igreja Católica que fez a Bíblia no Novo Testamento, então ela colocou o que ela quis. A única carta que Cristo escreveu não entrou na Bíblia. Não, entrou meu pai. Não entrou na Bíblia. Aí, você imagine assim. Para nós católicos, né? Antes, deixa eu citar a fonte, né? A fonte, porque senão tem gente que vai... Tem gente desavisada ou um mau teólogo aí que pode falar, esse cara
Tá doido? Eu aprendi na faculdade que Cristo não escreveu nenhuma linha. Está no livro de Eusébio de Cesareia, tá? Um historiador romano que nunca foi cristão, a carta que Cristo escreveu. Tá lá, endereçada a quem, tudo bonitinho lá. Só que provavelmente a igreja só foi ter conhecimento de Eusébio de Cesareia, concretamente, de tudo que ele escreveu sobre o cristianismo, posterior ao fechamento do cânon bíblico. Então, por isso, a igreja não quis mexer mais na Bíblia, por isso que essa carta que Cristo ficou de fora. Mas a única carta que foi, né, Eusébio vai relatar ela toda, como foi, etc. Infelizmente, não entrou na Bíblia. Que é quando liberou, a Bíblia já estava encapada. Já estava tudo certo. Entendo. Né? Tá. Então, E tá sendo gravado? Né? Tá lá. Aí, mas assim, não é uma questão de doidura de Pedro, né? É uma questão que ele sabia bem as consequências que tinha. Mas ele chegou a ver, né? Pedro, João e Tiago viram Moisés e viram Elias. Isso que eu quero afirmar, né? Então, gente, seguinte, vamos tirar uma palhinha aqui para fazer nossa imploração também, né? Esse QR Code que está aí, você pode fazer a sua doação a partir de R$1. Você coloca lá o valor que você quiser. Nós não temos patrocínio, estamos mantendo esse programa no ar pelo amor e pela graça que nós temos a vocês e pela graça e o amor que Deus tem por nós de permitir, né, nos dar condições de manter esse espaço que você está vendo aí no ar, onde você aprende um pouquinho, dá risada e faz sua pergunta. Faz as perguntas aí, galera. Faz as perguntas aí que os homens é bom, beleza? A resposta você vai ter. Tem mais um comentário aqui, ó. Tem mais um comentário Vai aqui. Lá. O Johnny gostou do comentário, né? E tem um detalhe aqui que eu gostaria, eu em si acho estranho. Nós estávamos falando agora de espírito, agora há pouco, né? Espírito Santo, espírito mau e etc e tal. Aí, espírito kardecista. Que é isso? Na Bíblia eu nunca vi. Aí, mais um comentário aqui. Eu sou batizado, comungado e crismado na igreja. Fui catequista e o Senhor sinceramente está falando asneira ao vivo. O que é asneira ao vivo? Não deu para entender de quem que ele está falando aqui. Não entendeu. Mas mesmo assim é alguma coisa que ele não entendeu, porque aqui, asneira aqui, tem que ter uma prova meio pesada aqui para explicar que é asneira, porque aqui são 2 formatos, cada um está falando de suas doutrinas aqui, e eu vejo conteúdo em tudo. Não significa que vai bater com tudo, mas agora há pouco ele elogiou, agora falando asneira, não entendi. Crismado, batizado, tudo e tal, louvado seja Deus por isso, entendeu? Eu sou crismado, batizado também e falta muito pra mim. De repente falta pra você também, sei lá. Estamos juntos e unidos aí pra se unir. Sem agora, o contexto não dá, né? Mas deixa... Mas tem coisa que é estranho, espírito kardecista. Tá, vamos lá. Não tem problema. Vou repetir, ó. Sem Bíblia, sem nada, aquilo que eu aprofundei a fé, os estudos, enfim, e há anos estudando, eu sempre venho livre para poder responder de bate-pronto. E se não conheço alguma coisa, eu não tenho nenhum problema de dizer até então que não conheço. Tá conhecendo mais coisa do que eu pensava. Vamos lá. Abre o coração. Allan Kardec... Allan Kardec... é disso aí que vem a palavra kardecista? Exatamente. Allan Kardec, vamos dizer, é o grande personagem moderno do espiritismo, né? Então, esses espíritos que são invocados, a partir dessa situação da doutrina que Allan Kardec monta, ele, o grande reformador do espiritismo, né, para o mundo. Então ele vai, depois aqui no Brasil a gente vai ter Chico Xavier, então a gente vai ter vários espíritas
aí, né? Por exemplo, Curitiba é a cidade que tem o maior número de centros espíritas do Brasil, né? Então, eles têm essas situações de invocação de pessoas que já morreram. Então, a pessoa, minha filha morreu, aí as pessoas chegam lá, olha, então você vai lá no centro espírita, porque nós vamos invocar o espírito da tua filha, ela vai descer lá, vai conversar contigo, e etc. E o que nós dizemos é que isso é contrário à Bíblia. Eu em si acho uma aberração. Né? É contrário à Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos invocar mortos, né? E literalmente já porque o campo ali é contrário à doutrina de Jesus Cristo, porque Cristo morreu para a salvação de todos os homens. Vou repetir. Aquele que é espírita nega textualmente que a salvação vem de Cristo. Entendo. Né? Allan Kardec é o formador do espírito, é isso? Ele foi o modernizador. O modernizador. Meio então, que já tinha, então. Nós estamos falando de uma coisa anterior a Moisés. Sim, nós estamos falando de uma coisa anterior. Allan Kardec usou da inteligência, da tecnologia do momento ali. Deu uma... É que nós temos a evolução de muitas seitas, né? De muitos contextos. Então, por exemplo, a feitiçaria, mistura, foi misturada durante muitos séculos com o espiritismo e etc. Então depois, por exemplo, vou citar na Bíblia para facilitar. Quando o rei Saul vai até uma determinada bruxa, ele vai para tentar que ela invoque um espírito. Né? Que era o espírito do profeta Samuel. Né? Então, houve ali. Só que ao longo dos séculos e dos milênios, essas religiões foram se apartando. Esses grupos foram se apartando. Chegou o tempo da reforma do espiritismo. E Allan Kardec é aquele grande reformador modernista do espiritismo, para deixar uma coisa, vamos dizer, mais suave, mais palpável para o homem mais moderno. Então é nesse sentido que... E invoca morto. Que invoca, e mais respondendo ao nosso amigo que está nos acompanhando. Entendo. O espiritismo kardecista é um troço meio estranho. Vai lá. Se inscreva no nosso canal e concorra a uma pia de cozinha, de banheiro, de lavanderia no último final de semana de novembro. Por que no último final de semana de novembro? Porque você pode passar aí a virada de ano com a pia nova, com a lavanderia nova, com a pia de banheiro nova, né? Então se inscreva no nosso canal. Tivemos um monte de inscritos semana passada. Como essa semana o assunto está bem extenso, então não está dando tempo de comentar muito sobre isso aí. Então não temos nenhum inscrito hoje ainda. Se inscreva e comente. Igual aconteceu com umas 15 pessoas sexta-feira passada. Entendeu? Reginaldo... Nossa senhora, o Reginaldo tem um sobrenome meio difícil. É o nosso Reginaldo. Reginaldo da Rosa. Reginaldo Boniogli, motoboy. Boa noite, meu querido. Cara, preciso de você aqui em breve para falar sobre a direita. O que é sobre a direita? Programa Fé e Esperança, né? Que trata-se de fé, esperança, religião, doutrina, segmento, testemunho de vida. A qualquer momento pode ser fé política. Porque o planeta gira em torno de política. Né? E o ano que vem tem eleição, tudo e tal. Então eu quero aqui, no nosso podcast, um representante da direita e um da esquerda. Porque todos falam que é o lado deles que está certo. Eles vão ter que explicar isso para 240 milhões de habitantes. Né? Por que é o lado deles que está certo? Alguma coisa... Estamos atravessando um momento aí. Tá certo? Tá bom? O que tá bom? O que tá errado? Porque precisamos de um da direita e um da esquerda,
bater aquele papo tomando um café e uma coquinha para explicar por que tem que ter direita, por que tem que ter esquerda, por que só o lado de um tá certo e o outro não, né? E o Reginaldo é um cara bom da direita, rapaz, entendeu? Da esquerda já tem. Então, Reginaldo, muito obrigado pelo carinho, aquele abraço. Onde pode ser o Jardim do Éden como era e aonde pode estar hoje ainda existe, sim ou não? A pergunta é para você, 19 palavras que o tempo é curto e tá disparado o tempo. Tá bom. Do jeito que está, o Jardim do Éden não está na Terra ainda. Porque lá em Isaías 65 já está dizendo que o Messias vai preparar um novo céu e uma nova terra, que não é lá no céu também, é aqui. De sábado em sábado, o homem vai subir para louvar ao Criador. Cada lua nova também vai acontecer que aquele que não fazer isso não vai chover no seu lar, no caos. Prossiga que eu estou numa concentração lascada aqui. Lá em Isaías 66 diz que o Criador vai criar um novo céu e uma nova terra. E tem mais. E quem vai entrar lá? Quem vai entrar lá é somente aqueles que guardam as leis e os mandamentos. Todos. Do Jardim do Éden, chegamos na Nova Jerusalém. Isso. Que é a nova terra. Que ela ainda não está. Você pode ir em qualquer lugar do mundo aqui, não tem esse paraíso. Você quer dizer ainda que é a mesma coisa? Só está aguardando o tempo de voltar a reinar. Exatamente. Interessante, rapaz. Miltinho. Temos um pouco de discordância. Não, normal. Normal, eu sei que é normal. Por isso que às vezes faltam mais dois sucessores aqui. É o kardecista e o evangélico, às vezes falta. Vamos lá, deixa eu colocar aquilo que nós cremos. Veja bem, o Jardim do Éden, para nós, é considerado um local privilegiado onde Deus estava de uma forma mais constante, mais plena. Então, ali, Adão e Eva, ali nós temos Caim e Abel. Então, era um local extremamente sagrado, aonde, quando o pecado corrompeu Caim, de tal forma, corrompeu Adão, Eva, então quando a Bíblia diz que eles foram expulsos do Éden, eles foram expulsos de uma intimidade profunda com Deus, foram expulsos da presença de Deus, né? Porém, o conhecimento de Deus eles tinham, eles continuaram conhecendo Deus. Mas aquela presença, literalmente, aonde podia se ouvir o barulho dos passos do Senhor. Podia, né? Essa convivência plena. Então, assim, era um local extremamente santo, onde Deus habitava. Por isso que o Rabino também, e são teologias um pouco paralelas, mas a gente tem essa pouca diferença, que nós vamos dizer que Deus vai querer habitar no meio do povo, depois de um templo, né? Então aí as nossas teologias entram em comunhão, né? Então por quê? Porque Deus quer um local privilegiado para falar com os seus filhos. Por quê? Quando sai do Éden, Deus vai ter que vai aparecer a figura de Noé falando com Deus. Então há um pulo de séculos, né? Depois de Caim, há um pulo de séculos ali, onde vai aparecer a figura então de Noé.
Mas aí já não é mais um local específico. Já não tratamos mais de um local específico. Então nós temos esse princípio de deslocação. Porque nós poderíamos chamar de Jardim do Éden se Deus só falasse na onde estava sendo feito a arca. Uhum. Tem uma pergunta aqui. Né? Então esse deslocamento de fazer a arca ali para levar, né, para um outro ponto, quer dizer, é Deus se deslocando, não é mais tem uma pergunta um aqui, local. onde que está a Arca de Noé? Um mistério. Olha, ela não existe mais. O que nós temos cientificamente respondendo a ele é a seguinte situação. Tá lá no Pacífico, né, aonde houve uma invasão grande de água de um território para outro. Então a ciência, né, ao estudar o fundo, né, o fundo do mar, eles descobriram uma área que tem muita terra. Então eles deduziram, mas isso tá na internet, é fácil encontrar. Né? Eles deduziram que aquela área foi invadida por um mar. Então, a probabilidade maior é que ali estava aonde Noé viveu com a sua família. Aquela área foi inundada, regionalmente ali, aquela área foi inundada. Aquele povo corrompido pelo pecado morreu no dilúvio. E aquele povo, então, só se salvou a família de Noé. Então, agora, veja bem, eu vou responder. A água continuou por ali. Exato, continuou. Então, por isso que hoje tem essa região que os cientistas já descobriram. Agora, respondendo diretamente ali. Veja bem, é madeira. A arca foi feita de madeira. Essa madeira apodreceu. Ela não... Muitos anos, né? Não existe mais, né? Mas a localização é identificada. Né, é identificada pelos cientistas. Veja bem, mas os cientistas não vão dizer que é aquela região. Os cientistas vão dizer que se Noé existiu, é a única área que colabora com a Bíblia é esta área. É que eles não curtem isso aí, né? Os cientistas vão dizer isso. É a única área na face da Terra que é provado cientificamente que houve a invasão do mar sobre aquela região. E aquela região era terra. Ao invés de areia, é terra. É terra, se encontra terra ainda. No fundo do mar. No fundo do mar. Lá no Pacífico. Uhum. O Pacífico é onde? Ele é o Oriente Médio? Onde é que não. Temos dois grandes. São 7 mares, mas os dois grandes nós Quantos oceanos tem? 7. Então nós vamos ter o Atlântico aqui, que Sim, está na parte de cá, e o Pacífico, que está ali no Chile, ali já é Pacífico. Olha só. Ali já é Pacífico. Tem uma pergunta cabulosa. Oi. Eu queria só falar um negócio. Uma conclusão. Conclui. Eu posso? Conclui. Hein? Senta aí. Não, eu vou falar para os evangélicos. Para os evangélicos que defende com unha e dente o Novo Testamento da Bíblia. E o doutor aqui agora há pouco, acabou de confirmar que foi eles que escreveram o Novo Testamento. Foi o homem normal, como eu, como você. Normal. Certo? Agora vocês, evangélicos, escute bem e põe isso na cabeça de vocês. De vocês defender muito isto, sendo que foi o homem que está tendo prova que foi eles que escreveram. Então, isso aí é para a igreja evangélica. É só isso. Na verdade, que foi o homem, isso aí... Não, foi a igreja católica. Ah, entendi. A igreja católica. Entendo. Inspirada, toda a palavra é inspirada por Deus. Ah, não, senão nem fazia, né? Não fazia. Vai lá, Hélio. Não, interessante que foi a igreja católica, mas os evangélicos também escreveu.
Não, eu estou dizendo... Não, eu estou dizendo do Novo Testamento. Escreveu o acatou. Mas, na verdade, se os evangélicos acatou também bem pelas metades, porque tem 7 livros a menos, né? Não, eu estou só afirmando que o Novo Testamento foi... O Novo. O Novo Testamento Mas então foi escrito pela Igreja Católica. Entendi. Que o nosso amigo aqui, que eu considero também... Porque, não, parceiraço. Certo? Não, acabou de falar. Ele acabou de falar. Sim, Ele acabou sim. de falar. Mas, na verdade, você acha que parte do Não, mundo eu sabe, quero né? dizer o seguinte, quando a gente Acho que até os evangélicos sabem disso aí, né? Muitos evangélicos desconhecem, Hélio. Desconhece, exatamente. Desconhece, né? Tem pouco estudo, pouca teologia. Martinho Lutero, ele quis, né, só rapidamente, para que todos entendam. São Jerônimo foi aquele que traduziu todos os textos e formou a Bíblia que nós conhecemos hoje, pegando do grego, pegando do aramaico, enfim. Uhum. Então ele faz a tradução tanto do hebraico quanto né, ali de todos os textos que tinha e se forma o cânon bíblico. Nós passamos mais de 1.200 anos com a mesma Bíblia, com o mesmo contexto, porém no tempo que é feito a Bíblia, a Igreja Católica convencia muitos protestantes, muitos judeus, ela trazia muitos judeus. Convencia sobre o Cristo. E daí, os judeus não tinham fechado seu cânon bíblico. Então, o que houve? Os judeus, então, tiraram aqueles livros que mais pegavam no pé deles, que judiava deles para trazer pessoas para o cristianismo. Tem que finalizar com a bateria dele. Né? Então, nós tivemos até ali, hoje nós sabemos, nós tínhamos um outro livro sobre o Messias, que colaborava mais ainda para nós cristãos. E daí nós vamos ter aqui um probleminha sério. Só que nós só fomos descobrir que esse livro existia, Rabino, com os pergaminhos do Mar Morto, há menos de 60 anos atrás. Nem os judeus conseguiram este livro com facilidade. Mas como estava lá naqueles que estavam mais no deserto, que escreveram, né? Mas nós temos um outro texto que aponta para Cristo. Então, nesse sentido, que Lutero vai no cânon bíblico judeu, depois que eles fecharam, e eles retiraram esses 7 livros. Então, Martinho Lutero vai dizer que estes 7 livros, porque os rabinos não aceitaram eles como inspirados, mas era pela guerra com a Igreja Católica, que eles fecharam o cânon deles. Então ele não aceita. Tem porquê de tudo. Tem, mas Lutero não queria aceitar Tiago, Lutero não queria aceitar Apocalipse, mas acabou se fechando. Lutero, resumindo, dá a impressão que era meio tantana, velho. Eles aceitaram meio que a contragosto, né? Mas ele quis porque quis tirar Tiago, Apocalipse e mais um livro, acho que é Apocalipse? Romanos. Ele queria, se não me falha a memória, é Romanos também que ele queria tirar. Eu sei que são 3 livros que ele queria tirar, mas Então, além dos 7, tinha mais. Ele queria tirar mais 3, mas se chegou numa concordância entre eles e os seguidores deles que deveriam manter, porque não tinha. Os 7 tinha justificativa, que eram os rabinos retiraram. Então nós retiramos também, porque eles queriam contestar a autoridade da Igreja Católica sobre a Bíblia. Barbaridade. Rapaziada, foi uma maravilha estar com vocês. 5% só de bateria, quase, apesar do atraso, quase 1h40 de programa. Tá. O meu abraço ao rapaz lá da Rádio Atuba. Rabino, você ganhou mais um fã. O Novo Testamento foi escrito e liberado pela Igreja Católica Apostólica Romana.
Assim como hoje só sabemos o que Roma deixa nós sabermos. Nem tanto. Rádio Atuba, meus queridos, uma boa noite. Mudei minha ideia sobre o judaísmo ouvindo este rabino extremamente sábio. Oh, ganhou mais um fã. Gostaria de conhecer ele pessoalmente. Uma pessoa com muito a ensinar. Apareça aqui, meu querido. Se entenda com o nosso diretor aí, vem pra cá. Agora uma colocação dele. Ninguém invoca mortos. Os mortos não podem, como Jesus Cristo, ressuscitar no terceiro dia. Mas sim, são almas que necessitam de amparo. Sinto muito, mas embolou tudo. Às vezes apenas ouvimos eles pedindo ajuda para chegar ao Pai. Eu não entendi nada, vocês entenderam? Eu entendi. É mesmo? Eu entendi. Tem um crânio no meio, senão nós estamos fugindo. Ai, ai. Dá tempo de falar umas Bom, palavrinhas. Vamos lá. O princípio do espiritismo, para aqueles que são lá, eles acreditam que o espírito que é invocado, ele quer se livrar daquilo das penas que ele passou aqui, né? Dos seus pecados, das suas tribulações. Então eles dizem que uma vez a pessoa morre, ela vai buscar a luz. Mas essa luz a pessoa não consegue. Então, quando vai lá no centro espírita, é que eles estão buscando também a luz, né? Então, essa evolução que o espiritismo ensina. Não é a fé católica, mas, né, como teólogo eu tenho que estudar, então conheço o contexto deles. Né? Mas é basicamente isso. Que legal. Muito obrigado. Eu queria só passar posso, rapidinho? Manda bala. Eu queria perguntar para o nosso amigo, não perguntar não, vou só ler aqui. Vai dar tempo de ler. Só. Aqui, né, em Zacarias 8, 23, disse que vai chegar o tempo que as nações vão pegar na mão de um judeu, dizendo, deixa nós ir com vocês, que nós sabemos, temos certeza que Deus está com vocês. Olha! Que texto está isso aí? Zacarias. Não, Zacarias. Qual capítulo, versículo? 8. Zacarias 8. Zacarias 8, 26? 23. Beleza. Gente, se inscreva no nosso canal e faça parte das premiações que vai ter no fim do ano. Semana que vem tem tábua de carne de novo. Hoje não deu, porque hoje atropelou tudo. O avião atrasou, o helicóptero enroscou. Só o Rabino conseguiu chegar no tempo, entendeu? Hoje foi do jeito que deu, graças a Deus aconteceu e graças a vocês tivemos uma audiência também bacana. Se inscreva no nosso canal, comente alguma coisa, nosso diretor já vai salvar lá. Faça a sua doação, aquilo que você sentir no seu coração. O QR Code está na sua tela, a partir do lado direito e embaixo, diz o nosso diretor. Mas aqui está do lado esquerdo. É do lado esquerdo, né? Aqui um corrige. O nosso diretor tá cansado. Sexta-feira tá todo mundo cansado. Vamos pegar na mão de Jesus Cristo, que é judeu, e vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente. Jesus Cristo foi judeu, verdade. Nossos amigos da Decória. Luan, um beijo no coração, muito obrigado. Luan, Aguimar, que viajou para ver a tia. Jorge, o Fufinha, o Choide, o Rogério, o Sofredor Coxa Branca, né? Vamos ver o que vai dar esse fim de semana. Levemos um pau lá no Rio de Janeiro, mas aqui tudo se ajeita de novo. E toda a galera, o Cardoso, o Davi, a Luciana, o Carlão, aquele abraço, gente. A Almerinda de Curitiba, Almerinda Regis de Curitiba, na audiência também. A Edília mandou uma mensagem no privado aqui, não teve como abrir. Estava tentando mandar mensagem, mas não conseguia. A gente vai entrar em contato com você depois, Edília, para passar os dados, como funciona. O que eu não entendi, o nosso diretor ali já nos corrige. Maria Messias, lá de Limeira também, nessa nossa audiência aí. Obrigado, Maria. E a Anice Delmontes, lá de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E toda essa galera maravilhosa, muito obrigado. Aquele abraço. Semana que vem, não sabemos ainda. Talvez vai estar um evangélico aqui. Como é que é o nome do rapaz lá, Samir? É dúvida ainda, mas está quase certo. Não vai dar nome por enquanto, né? É um rapaz meio restrito aí. Vai explicar o que a gente tá tentando ouvir deles aqui, não conseguimos ainda, vai dar tudo certo, tudo correr bem, tá certo.
Qualquer coisa a gente anuncia no ar o que nós temos de novidade para a semana que vem. Um beijo no coração, muito obrigado a todos. Aquele abraço.